Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai comentar sobre a nova guerra que está acontecendo aí entre o Azerbaijão e a Armênia. Muita gente veio me perguntar por que essa guerra está acontecendo, pediram para mim explicar e eu, como sou professor de história, resolvi fazer um vídeo aqui para ensinar vocês. Se eu gostei, é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal e vamos falar um pouco sobre esse conflito entre esses dois países que já foram repúblicas, né, durante a União Soviética. Então, tanto o Azerbaijão quanto a Armênia faziam parte da grande União Soviética, que era gigantesca, né? E durante a época da União Soviética, o Stalin, ele fez uma maldade muito grande. O Stalin fez muita coisa, hein, clã? Pelo amor de Deus. O cara, ele basicamente viu que o povo armênio brigava com o povo do Azerbaijão, porque são duas etnias bem diferentes. Então, ele pensou, como eu posso resolver esse problema? Ou melhor, como eu posso piorar esse problema? Então, por que que ele fez isso? Ele pegou parte aqui da Armênia, que no caso era de maioria armênia, né, e mandou para o Azerbaijão. Então ele dividiu um pedaço do povo armênio e colocou sobre o Azerbaijão. Então a etnia do Azerbaijão é diferente da etnia da Armênia e por algum motivo tem um estado ali que é de outro lugar. Uma explicação para vocês. Imagine que pegam o Rio Grande do Sul e colocam ele sobre o poder do Uruguai. O Uruguai fala espanhol, o Rio Grande do Sul fala português. Então você vai ficar pensando, pô, o Rio Grande do Sul deveria fazer parte do Brasil, não do Uruguai. É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Então eles pegaram um pedação daqui, né, que é essa região de Nagorno-Karabakh, e colocaram sobre a tutela do Azerbaijão. Perfeito até aqui? Então, durante a União Soviética, os dois países eles fizeram parte do mesmo lugar, né? Só que aí, quando acabou a União Soviética, esses países eles pegaram e começaram a brigar por essa região. A Armênia queria de volta a região que é de maioria étnica armênica, enquanto o Azerbaijão fala, não, isso é 14% do nosso território, a gente não vai entregar isso para vocês. Então, os dois começaram a brigar. Na época, a Armênia estava sendo financiada pela Rússia, enquanto o Azerbaijão estava sendo financiada pela Turquia. Inclusive, até hoje, a Turquia ela financia o Azerbaijão. De qualquer maneira, então, o Azerbaijão, né, meio que foi invadido pela Armênia. A Armênia tomou conta desse espaço, né, que era de maioria armênica. E aí ficou por isso mesmo, por um tempo, né? Ficou vários anos pausado isso, porque enfim, né, a guerra acabou entrando num momento de, como posso dizer para vocês, é que nem a guerra da Coreia, né, que você tem até hoje, né, tipo, os dois países tecnicamente em guerra, mas eles não estão em guerra, sabe? Tipo, no papel estão, mas na vida real não. E é exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui. Até que mais recentemente, o Azerbaijão resolveu simplesmente pegar e invadir e tomar conta de volta do território que era dele. Só que aí, em 2020, que isso aconteceu. Então, o Azerbaijão começou a liberar várias, né, das regiões que estavam sendo ocupadas pela Armênia e começou a tomar de volta essa parte, que inclusive nem mostra aqui no mapa que está sendo dominada, ó, mas essa parte toda aqui estava sob mãos da Armênia. Então, o Azerbaijão resolveu tomar de volta o que era dele. E aí, a Rússia, né, que inclusive a ideia do Stalin de fazer essa divisão é justamente por causa disso, porque ele sabia que esses dois países eles iam estar sempre em conflito. Eles já estavam em conflito antigamente, mas colocando parte do povo de um país sobre o domínio do outro ia fazer com que os dois países acabassem sempre entrando em conflitos futuros, para que a Rússia entrasse como um poder de moderação. Então a Rússia, ela teria influência sobre a Armênia e sobre o Azerbaijão, seja vendendo arma para os dois países. Então a Rússia vende arma tanto para o Azerbaijão quanto para a Armênia, para os dois ficarem lutando entre si, quanto tendo controle sobre essa região, né, do Mar Cáspio, que é muito importante economicamente. Então, para a Rússia é muito importante que esses dois países estejam sempre em pé de guerra. Então, nesse caso, a Rússia entrou e fez, né, uma paz entre os dois países, e aí ficou de boas por enquanto. Só que aí o Azerbaijão pensou o seguinte, bom, a Rússia está perdendo lá na Ucrânia, então eles resolveram fazer essa invasão porque eles imaginaram que a Rússia ela não entraria para defender a Armênia nesse caso, porque a Armênia faz parte de um tratado com a Rússia, aonde se a Armênia é atacada, a Rússia também é atacada e outros países têm que declarar guerra contra o Azerbaijão. Mas o Azerbaijão está confiante de que a Rússia ela não vai entrar nessa guerra porque ela não tem capacidade de abrir dois frontes no momento e também porque a Rússia está perdendo a guerra da Ucrânia. Então o Azerbaijão se sentiu confiante para tomar conta do resto que ele tinha aqui. Já teve essa guerra no passado, em 2020, e eles conseguiram libertar várias das partes do país que estavam sendo ocupadas por Armênia, mas agora, né, eu não sei o que a Armênia pode fazer em relação a isso, né, para conseguir defender. Então tem muita gente aí reclamando sobre isso, muita gente falando sobre isso, e aí fica a questão. Tipo, essa parte do país é uma parte muito grande, é 14% do país que teoricamente faria parte da Armênia, porque são pessoas etnicamente armênicas, mas
é uma parte do país também que está há muitos anos sobre a tutela do Azerbaijão, né? Então é um lugar que é fruto de muito conflito e tem muita questão econômica, né? E também tem aquelas questões da proxy, né? Porque enquanto a Armênia está sendo apoiada pela Rússia, o Azerbaijão está sendo apoiado pela Rússia, não, pela Turquia. A Armênia é Rússia, Azerbaijão Turquia são duas potências que estão em conflito há milhares de anos. Se você for ver, o Império Russo ele lutava contra os turcos otomanos, para você ter ideia, e ainda continua existindo essa rivalidade entre os dois povos, né? E agora a gente está vendo mais uma guerra acontecendo no mundo aí em relação a isso tudo aí, esses conflitos e tal, que a gente já tá vendo, né? Já tá tendo mais um, porque é aquilo que a gente tinha comentado, né? Sobre a invasão de Taiwan pela China, né? Por exemplo, se a Rússia invadisse ali, né, a Ucrânia e os Estados Unidos ficasse realmente ocupado e tivesse que fazer alguma coisa ali, ou declarar alguma coisa contra a Rússia, ou mandar tropas para a Ucrânia, então os Estados Unidos provavelmente não conseguiria abrir uma nova fronte contra a China em Taiwan. Então a China poderia invadir Taiwan. As pessoas estavam pensando que isso poderia acontecer durante o começo da guerra da Ucrânia. E a mesma coisa aconteceu aqui no Azerbaijão. Então o Azerbaijão viu que a Rússia começou a perder poder e falou, vamos lá. E foram mesmo. Então é isso que tá começando agora, tá acontecendo, né? Morreram muitas pessoas nessas guerras, morreram mais de 30 mil pessoas, eu acho que mais de 50 na verdade, um número bem alto, então meio triste você pensar que isso tá acontecendo, mas é mais um reflexo aí dessa geração do Stalin, né? Bom, então é isso, clã. Essa é a minha explicação sobre essa guerra que tá acontecendo. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.